Boa noite, pessoal do Razão de Aspectos Razoáveis, como diz o Anielo. A gente está aqui na nossa primeira mesa quadrada. Vai ser um live super informal, super tranquilo, para a gente discutir um monte de bobagem que a gente fica discutindo nos bastidores, e agora a gente vai compartilhar com vocês. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo. O blog começou pequeno, e nesse segundo ano de blog ele deu uma enlouquecida. A gente está aí com o Maurício virando cineasta, o Anielo entrando no blog, o Lucas eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas enfim, está no blog também. Ele apanha pela gente. Ele apanha pela gente, é isso. A função dele é apanhar dar o sangue pelo Razão. Então a gente queria agradecer especialmente os leitores, o pessoal que está assistindo, que a gente faz isso especialmente para vocês. Eu vou passar primeiro aqui com uma série de apresentações, para quem não conhece, o pessoal do blog passar a conhecer, e depois a gente segue para os temas. Vou começar aqui com o poderoso chefão Maurício Costa. Poderoso chefão? Não sei chefão de quê, né? Maurício Costa, olá. Olá, Lucas Albuquerque. E do outro lado, nosso querido... Anielo Greco. Anielo Greco. O mais barbudo de todos. O Anielo Greco com o copo d'água que eu deixei na frente. E eu sou o Daniel Bilarducci, que eu vou tentar domar essas feras aqui, quando começarem a falar não vão parar mais. Miau. Vocês participem, mandem perguntas, xingamentos, nudes, o que vocês quiserem aqui no nosso live. A gente vai tentar, sempre que possível, responder, enfim, fazer aqui essa noite uma noite divertida. Os temas da gente hoje, a gente vai falar um pouco sobre os melhores filmes de 2016, talvez os piores. A gente vai falar da arte de Alfred Hitchcock, que o pessoal do Cine Drive Out nos inspirou a falar sobre isso. A gente também vai ter um quadro que você acha que eles vão gostar, que chama Cinema em uma Palavra. Quem acompanha o blog sabe que a gente lançou o Cinema em um Parágrafo, para quando a gente não tem tempo, não tem condições de fazer uma crítica mais longa, a gente faz o cinema em um parágrafo. E agora a gente chegou ao resumo final, que é fazer o cinema em uma palavra, definir filmes com uma palavra só. Menos do que o Twitter. É menos que o Twitter, poucos toques, pouquíssimos toques. A gente vai fazer cinema em uma expressão. Cinema em um gesto. Cinema em um gesto, cinema em uma expressão facial. A gente vai falar também de filmes de terror, que é uma predileção de todo mundo aqui do blog. Eu queria falar para o Paulo Andrade, lá da ESPN, da linha de passe, que primeiro, se você precisar de um substituto, você pode contar comigo, né? Eu gosto muito aí do programa. E também, se você quiser levar o Lucas, ele veio aqui, o Lucas e o Maurício, eles vieram para a mesa redonda errada. Aqui não é uma mesa redonda de futebol, aqui é a mesa quadrada de cinema. Até explica por que mesa quadrada. Sim, a história da mesa quadrada não é apenas uma piada ruim, porque literalmente a gente está sentado numa mesa quadrada aqui na casa do Maurício. Não dá para mostrar para vocês. Ela não é retangular. Ela não é retangular, é quadrada mesmo. Muito bem, então vamos começar com o quê? Com os melhores filmes de 2016. Quem quer tomar a palavra aí para falar dos melhores filmes de 2016? Eu acho que o Lucas começa. Vamos começar lá da ponta direita. Lucas Albuquerque. Quem é que não vai falar do The Witch, né? Exatamente. Bom, filmes de 2016 a gente pode definir ali como ou filmes lançados no Brasil em 2016 ou filmes produzidos originalmente em 2016. Independente disso, a gente teve grandes filmes ali, principalmente ali no pós-Oscar. Eu vou indicar o filme Chocolate, que é o filme que trata de dois palhaços, um negro e um branco, que eles, no começo do século XX, começam a trabalhar juntos, e aí o filme ele trata de racismo de um jeito que é muito pesado e ao mesmo tempo muito cômico. E é uma comicidade meio crua, assim, uma comicidade difícil. E a construção desses dois protagonistas funciona de um jeito que sem igual no cinema de 2016. É a melhor construção de personagem dos dois protagonistas. E o filme ele trata como posso dizer, de um jeito dramático e cômico ao mesmo tempo, que funciona brilhantemente. Assim. Então, Chocolate foi um filme que lançou aqui no Brasil mais ou menos em julho. Minha recomendação aqui para começar. E tem crítica no Razão. Se vocês forem lá no Google botar lá Razão, Aspecto, Chocolate, vocês vão recuperar a crítica que o Maurício fez. Vamos lá, Anielo, você fala sobre o que em 2016? Um dos filmes que é mais polêmico em 2016, que foi um sucesso de crítica muito grande, um fracasso de público, muita gente reclamou, A Bruxa, que eu acho que está com certeza entre os melhores filmes de 2016, é meu favorito, e eu acho que ele sofreu por uma divulgação muito ruim, porque ele
teve um hype muito grande em cima dele, como sendo o grande filme de terror, e ele segue um gênero de terror que não é exatamente o gênero de filmes de terror que o grande público está acostumado. Então, quando você fala em filme de terror hoje, você pensa em algo estilo Jogos Mortais, ou então algo estilo Atividade Paranormal, e A Bruxa foge completamente disso. É uma proposta muito mais psicológica de terror, é muito mais um terror muito mais mental e muito pouco de ação. É um filme que pouca coisa acontece, digamos assim, mas ele tem um caminhão de méritos que me coloca claramente como favorito. Assim, a trilha sonora te deixa angustiado o tempo inteiro, a fotografia do filme é linda, maravilhosa, e as interpretações são coisas de arrepiar. E além disso, por mim, Black Phillip merece o Oscar de melhor animal de 2016. A Bruxa estaria dos meus favoritos também, hein? Black Phillip, eu queria um Black Phillip de pelúcia. Se alguém descobrir na internet, manda o link pra mim que eu quero comprar um Black Phillip de pelúcia. Vai, Maurício. Essa melhor filme de 2016, bom, aí depende do critério, né? Mas se a gente partir do pressuposto, os filmes lançados comercialmente no Brasil, que não é o critério da nossa lista de fim de ano, diga-se de passagem, mas eu concordo com o Aniello que é A Bruxa também. Sem dúvida foi o melhor filme que chegou nos cinemas brasileiros em todos os quesitos, e é um filme que foi prejudicado, na verdade, por ter tido um hype muito grande, né? Teve um hype muito grande em torno do filme, como se fosse um filme de terror comercial, né? Nada contra o filme de terror comercial, muitos deles podem ser bons, podem funcionar, mas a bruxa definitivamente tem como... Aqui. Entrou. Opa, Nossa conexão está aqui indo e vindo, essa maravilhosa conexão. O Maurício estava falando da Bruxa. Além da Bruxa, Maurício? Além da Bruxa, de melhores filmes do ano? Melhores filmes, por enquanto. Olha, eu considerando todos os filmes do ano, né, todos os filmes que eu vi, eu gostei muito de The Birth of a Nation. Vai chegar no Brasil nos próximos meses. Eu vi no Festival de Sundance em janeiro. Já no festival estava como frontrunner, né, pro Oscar. Love and Friendship, Amor e Amizade, né, baseado em um romance da Jane Austen, que esse já teve nos cinemas no Brasil. Infelizmente não foi um filme que teve, digamos, a repercussão que ele merecia ter. E evidentemente os filmes do Oscar, né, que chegaram, dos quais os meus favoritos são A Grande Aposta e O Quarto Jack. Esses são os meus que eu citaria de destaques para esse ano, chegando nos cinemas brasileiros. Eu comecei em 2016, em 1º de janeiro, vendo um filmaço que é o Ex Machina, mas ele não é um filme de 2016, eu vou deixar de lado. Eu vou ser aqui o que vai lembrar do cinema nacional e falar do Deserto, que a gente... Na prática é 2017, né? Ele vai ser lançado em 2017, então fica naquele limbo, será que é 2016 ou não? Ele é um filme que a gente criticou bastante, criticou no sentido de fez críticas na época do Festival de Cinema de Brasília, todo mundo considerou ele maravilhoso, então fica aqui o registro desse filme. Agora vamos fazer uma coisa mais divertida, talvez. E os piores, não precisa ser o pior, mas os piores filmes de 2016. O que vocês têm a dizer? Vamos começar agora do lado de cá. Bom, eu vou só comentar rapidinho 2 filmes que a gente viu no Festival de Brasília, de Cinema Nacional, que é o Catadores de História e o Último Trago. São 2 filmes que merecem estar em qualquer lista de piores, mas como são filmes de festival, não, são filmes que provavelmente vocês não vão ser expostos a isso, então eu tenho que comentar de um terceiro que vocês correm... Segundo pior, Era dos Gigantes. Tem um filme que vocês correm o risco de serem expostos e que seus filhos correm o risco de serem expostos, que é Cantando de Galo. Tem a minha crítica no blog. O filme ele começa com uma ideia fantástica, brilhante, que qualquer produtor com um meio cérebro diria não, que é fazer uma animação infantil, e quando eu falo infantil não é juvenil, é voltado para um público de 12 anos, que o tema principal é rinha de galo. Até aí tudo bem, é choque cultural, isso lá no México não tem o mesmo peso que aqui, mas o filme é uma série de clichês mal feitos, usa daqueles desenhos musicais que usa música mexicana muito ruim. Você tem um monte de easter eggs forçados e a animação é de má qualidade. Você tem uma cópia daquele esquilo da Era do Gelo que é totalmente não engraçada, e o tempo todo eles explicam, reexplicam e reexplicam a piada a um ponto de insultar a inteligência da criança de 10 anos.
Então, Cantando de Galo, por mim, é a minha pior experiência no cinema de 2016. Lucas. Bom, o pior filme que eu vi, ninguém viu, espero, porque o filme ele é muito ruim, que se chama Dombi, Todos Têm o Direito de Viver. Como pouca gente viu esse filme, eu vou poupá-los dessa crítica e vou citar um que muita gente viu, que é Esquadrão Suicida. Eu gosto. O Aniello, ele ficou bêbado na hora que ele viu esse filme e resolveu gostar disso. Pior do ano, não. Pior do ano. O Esquadrão Suicida, pra mim, está entre os 5 piores do ano. É a vez do moço falar, deixa o moço falar. E assim, começa o filme com clipes mostrando cada personagem. A trilha sonora, que alguns elogiaram, são só um conjunto de músicas boas para poder ilustrar aqueles personagens. A montagem do filme é um desastre. Ela foi, a gente soube depois que ela foi remontada várias vezes, o filme, para poder agradar. Enfim, depois de Deadpool e depois do fracasso de Batman vs Superman, então o filme foi remontado. O roteiro é cheio de furos, a direção é um desastre. Nem Will Smith salva nesse filme. A Margot Robbie tá ali como a Arlequina, dizendo que ela é louca o tempo inteiro, tentando nos convencer e se convencer de que ela é louca. Como é o nome do personagem, Lucas? Arlequina? Ah, bom, tá. Entendi outra coisa. Então, assim, Esquadrão Suicida é um dos piores filmes desse ano, fácil. Eu gosto. Senhor Maurício, o senhor especialista. O Maurício não vê filme ruim. Ele é um cara com uma atenção muito precisa para isso. Ele evita, mas seria maldoso se eu falasse não ver, ele faz filme ruim. Ele faz filme ruim, ele não vê, não. Brincadeira, era Gigantes, é legal. Pô, que maldade. Ele erra de vez em quando na escolha e vê filme ruim. Se eu estiver dentro do cinema e o filme for ruim, eu vejo. Mas se eu estiver em casa e o filme for ruim, o filme tem meia hora para me provar que ele é mais do que uma estrela, entendeu? Se não, eu paro, não dou chance realmente. No cinema, depois que eu entrei, paguei o ingresso, eu acho que é um fracasso muito grande você sair do cinema depois que pagou o ingresso, ou na cabine, coisa do gênero e tal. Mas pra mim, os dois piores filmes desse ano, da minha experiência cinematográfica pelo menos, os dois piores filmes desse ano, os dois têm o selo Michael Bay de qualidade, né? Um é o 13 Horas. Vai, Maurício. Voltamos. É sempre mim, assim, é um boicote. A NET tá me sabotando aqui, cortando a rede sempre que eu tô falando, só porque eu fui dizer, no momento em que eu fui dizer, fui censurado, em que os dois piores filmes dos cinemas nesse ano tem o selo de qualidade Michael Bay. Um deles é Michael Bay na direção, né, com todo o seu talento e toda a sua capacidade de fazer grandes filmes, com 13 Horas, Soldado Secreto de Benghazi, que eu garanto pra vocês que drenar um furúnculo sem anestesia é mais prazeroso do que ver aquele filme. Viu só? Só porque eu tô falando mal do Michael Bay. Vocês estão vendo, vocês são testemunhas. E o segundo é o Tartarugas Ninja, né? Que é Michael Bay na produção, né? Não é Michael Bay na direção. Mas, ou seja, ele tem a mão ótima pra fazer ótimos filmes como produtor e como diretor. Tem crítica no blog, viu, do Tartarugas Ninja. Não, e do 13 Horas, Soldado Secreto de Benghazi também. Por que você fez o filme? Por que você fez uma crítica do filme que você detestou? Primeiro, foi cabine. Segundo, porque eu vi o filme, né? Eu acho que críticos têm que saber criticar os filmes que não gostam também. Olha lá, vai que alguém gosta de Michael Bay. Daniel falou do Rinha de Gala. Eu não sei se é Cantando de Gala. Como é que é? Cantando de Gala. Rinha de Gala. Eu vou citar um, não sei se é pior, se é melhor, tá entre os piores pra mim. Que era um filme que tinha tudo pra me agradar, até porque eu tinha gostado do primeiro, né? O Invasão à Casa Branca foi um filme do Anthony Fuqua, né? Com o Gerard Butler, foi um filme divertido, naquele esquema, dá tiro e tem ação, e foi legal, e foi... O segundo se passava em Londres. Eu sou uma pessoa que gosta muito da cidade de Londres, de tudo que se passa na Inglaterra já sai de 4 estrelas pra mim. Só que Invasão a Londres é ruim de doer, né? Nada funciona, é forçado, os efeitos não são... é tudo ruim. Então, assim, se você estivesse pensando um dia, quero ver um filme legalzinho aqui de ação, vai ver outra coisa, não vê Invasão a Londres, não. Quer dizer, se você quiser ver também, não é seu. Mas já que você está falando de filme de ação, e já que você falou do Anthony Fuqua, né, neste mesmo ano ele dirigiu o remake de 7 Homens e um Destino, que é excelente. Excelente, realmente o filme superou muito a expectativa, né? Eu dei 4,5 de 5, crítica no Razão de Aspecto também. Foi uma modernização fantástica do clássico dos anos 1960.
Mas antes de fechar a parte dos piores, eu queria comentar a minha pior decepção de 2016. A maior decepção. Maior decepção, que foi a comédia do Porta dos Fundos, que inclusive eu apaguei da minha cabeça o nome. Não lembro agora, a comédia do Porta dos Fundos. Contrato vitalício, assim, porque assim, eu adoro Porta dos Fundos, eu adoro o canal, eu acho que eles revolucionaram o humor brasileiro, o humor de internet, um humor dinâmico, e eles esqueceram tudo que eles sabiam na hora de fazer o filme. O filme não sequer se parece com um monte de esquetes encavaladas. Eles partiram para um humor no nível de ficar jogando jatos de merda no Marcelo Porchat, assim, Fábio Porchat, eu até erro o nome, eu fiquei tão triste com o filme que eu não consegui além do que grunhir. É uma comédia que ninguém riu no cinema, ninguém. A cabine estava relativamente cheia e ninguém ria. Foi impressionante, assim, eu fiquei muito mal impressionado. E vale o destaque que a gente fez uma lista de piores filmes do ano e não citou o filme da Kéfera, o É Fada, que também tem crítica no site, porque ele não é um dos piores filmes do ano. Ele tá ali, se esforçando muito para ser, mas se salva até muito graças à própria Kéfera. Você que é o nosso especialista em cinema nacional, o Torrica que é bom, né? O Torrica eu acho pior até do que a Porta dos Fundos, assim, é tenebroso, assim. Mas você sabe que o Torrica vai ser ruim, né? Porta dos Fundos você espera que seja bom. Exato, tem a questão da expectativa. Não, eu acho que tem uma outra coisa importante aqui a dizer. É por isso que eu evito filme ruim, entendeu? Eu já tenho 3 críticos a meu dispor aqui me avisando todas as bombas. Depois ele disse que não é Poderoso Chefão, hein? Depois eu não é Poderoso Chefão, não. Vocês vão ver o filme ruim, né? Tá não é verdade, eu fui ver filme ruim. Eu fui a cabine do Michael Bay. Quero deixar isso registrado. Eu fui a cabine do Independence Day. Independence não é ruim, assim, é horrível, não, ele não é um lixo, assim, mas é o que atinge que ele se propõe. Sim, enfim. Bom, é que depois, assim, a minha primeira impressão do filme não foi tão ruim, né? Mas depois de ver a crítica do nosso professor ídolo, Pablo Vilaça, né? Tratando de uma cena ridícula lá, em que um monstro que tem tudo para pegar uma pessoa com a mão ficar atirando, né, e tal, enfim, whatever. A gente esqueceu também de um outro filme, se não me engano, o Anielo tinha mencionado para mim antes do live, que foi o Ave César, né? Tanto eu quanto você gostamos muito do Ave César. Tá entre os melhores filmes do ano. Entre os melhores filmes do ano. É um filme para quem gosta de cinema, que assim, são diversas citações aos filmes épicos, diversas citações a cinema em si. Ali você tem homenagens e sátiras, enfim, a filmes épicos bíblicos, a musicais, a filmes de sereia, aqueles tipos com coreografias na piscina. Enfim, para quem gosta de cinema. Para quem não viu, é um filme do Irmãos Coen, assim, que é coisa que atrai muito e afasta muito certos públicos, né? Então... Mas eu não sou fã dos Irmãos Coen em geral, não sou especialmente fã, mas esse é um filme que eu gostei muito, talvez pela temática, realmente é uma homenagem ao cinema, etc. O que temos na pauta? Peraí. Deixa eu fazer um comentáriozinho sobre o Ave César. Aliás, o Ave César, acredite se quiser, é uma das críticas menos lidas da história do Razão de Aspecto. Atenção, leitores do Razão de Aspecto, vão ler Ave César. Eu que fiz, me prestigi. Por isso que é pouco lido. Mas o Ave César é um filme que eu gostei muito, principalmente porque ele tem uma pegada de comédia Woody Allen no filme. Sim, né? Ele tem uma pegada totalmente Woody Allen e que deixou o filme muito interessante, assim, porque é um humor um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes dos irmãos Coen. Falar nisso, Maurício, você que é especialista em Woody Allen aqui de plantão, o filme do Woody Allen desse ano é bom, é ruim, é mais ou menos? Bom, não, o Café Society é bom. Ele não é um filme sensacional do Woody Allen, né? Na verdade, ele é o Café Society pode ser definido como um filme que tem como referência todos os grandes filmes do Woody Allen, mas ele não alcança a excelência dos grandes filmes do Woody Allen. Para mim, assim, ver Café Society para mim me lembrou um pouco de Manhattan, me lembrou um pouco de Era do Rádio, né? Meia-Noite de Paris lembrou... é mais o Ave César lembra Meia-Noite de Paris. Não, mas o Café Society também lembra um pouco Meia-Noite de Paris, apesar de ser anos 30. Eu achei melhor que o Homem Racional, achei melhor do que o Magia ao Luar, que são 2 filmes bons do Woody Allen, mas não sensacionais, né? Mas já não alcança Blue Jasmine, por exemplo, muito atrás de Meia-Noite de Paris. Mas é um filme bom e quem gosta de Woody Allen
tem que ver, e quem não é um fã especial de Allen tem um filme leve e interessante para assistir. Lucas, você fez cabine ou viu por obrigação Deuses do Egito ou não? Não, Deuses do Egito eu consegui me livrar, mas todas as críticas colocam como o 0 do ano, assim, fácil. Vocês devem estar sentindo falta da gente falar mal do Deus do Egito. Ninguém viu porque Deus do ninguém viu aqui, por acaso. E a gente não vai falar mal. Acho que o São Padroeiro do crítico brasileiro, sei lá, protegeu, enfim. Mas um dia, quando tiver no Netflix ou quando tiver na televisão, eu vou ver e prometo que eu faço a crítica. Já tá em pré-lançamento da TV eu não vou ver nem pago isso daí. Mas parece que é bom. O Maurício, eu queria que a primeira participação, o seu colega aqui, Rafael Pinheiro Costa, disse que o pior filme que ele viu foi aqui na sua casa e era um terror coreano. Você sabe qual era? O pior filme que ele viu foi um terror coreano. Exatamente. Eu tô assustado com isso. Rafael, você lembra o roteiro, o título? Você achar que terror coreano é o pior filme do ano, já conseguiu treta, com razão de aspecto inteiro. Os 2 filmes de terror coreano que eu vi esse ano estão entre os 5 Então, gente, já vou mudar aqui então para a próxima etapa. Qual foi o filme que a gente viu? Old Boy? Eu não lembro. Mas Old Boy não é terror, né? Old Boy não é desse ano. E não é desse ano. E não é ruim. É muito bem. Eu vou respeitar aqui a opinião do Rafael. Rafael, dá mais elementos aqui pra gente cobrar o Maurício. Exatamente, que filme lembrar foi que filme é esse. Mas já que a gente falou de filme coreano, eu já vou passar para os melhores filmes de terror, os filmes de terror bons e ruins que a gente viu esse ano. Entre eles estão realmente 2 coreanos. O Maurício fez lobby até dizer chega pra gente conhecer os filmes e não nos arrependemos. Não nos arrependemos. Então a gente já falou da Bruxa, então eu vou pedir aqui para os meus razoáveis colegas não precisar ficar babando o ovo da Bruxa, que todo mundo sabe que é sensacional. Fora a Bruxa, o que vocês têm a dizer em termos de terror? Vamos começar lá, Daniel, de novo. Eu escrevi a crítica do The Wailing, né, pro blog, e é um filme que eu até citei Lovecraft. Quem me conhece sabe que quando eu cito Lovecraft a coisa é séria, porque eu sou muito fã do escritor americano. E assim, o The Wailing, o que ele surpreende é que ele é um filme que as criaturas, os monstros, fogem totalmente dos padrões, pelo menos para mim, ocidental. Assim, é um filme que é um filme de bruxa, é um filme que é um filme de zumbi, é um filme que é um filme de fantasma, e além disso não é nada disso, é uma mistura de tudo isso. É um filme que eu espero que chegue logo ao cinema brasileiro aqui, ao circuito, para o pessoal assistir, porque para mim é o segundo, não só o segundo melhor filme de terror desse ano, como o segundo melhor filme do ano ainda. Ali é a Bruxa e ele quase igual, assim. Agradeço pela recomendação que foi do Maurício e de um amigo meu que eu não lembro o nome agora porque minha memória é péssima. É um amigo dele que ele não lembra o nome, né? Você vê o nível da amizade. E aí, pro lado de cá, o que vocês falam de terror? Bom, eu vou indicar um filme que vai estrear agora no Brasil, agora final de novembro, que é o Invasão Zumbi. Que também é coreano. E é um filme de zumbi com aquela velha premissa de que os monstros principais não são os zumbis, mas sim somos nós humanos. E é um filme de zumbi que tem muito drama. É um filme de zumbi com vários personagens, com tipos sociais diferentes, com um vilão muito vilanesco, e um filme que te faz chorar. Então é um filme de zumbi que te faz chorar. Então tem cenas de ação espetaculares também. Então quem quer ver essa parte mais movimentada vai ser também agraciado. Então cinema coreano bombando, cinema de terror coreano bombando. E a frase que a gente nunca fala, tem a crítica no blog. Tem a crítica no blog, exatamente. De todos quase não tem trabalhado esse ano. Nessa a gente concorda aqui. A Bruxa, The Wailing e Invasão Zumbi são com certeza os 3 melhores filmes de terror do ano. Invasão Zumbi chega no Brasil agora 24 de novembro. The Wailing espero que chegue logo, porque que filme do caralho. Uma das melhores, talvez seja a melhor cena de exorcismo desde O Exorcista. sem nenhuma espécie de exagero. Mas pra gente não ficar só nos filmes assim, obscuros pro público, né? A gente pode falar também dos filmes de circuito comercial, né? Que chegaram aqui, os filmes hollywoodianos, que até tem que se dizer que teve uma produção. Teve bons filmes de terror. Teve bons filmes de terror nesse ano. E eu acho que um que não surpreende por ser muito bom, que é o Invocação do Mal 2, né? Tem crítica no blog também, fui eu que fiz, 4 estrelas de 5, né? O filme não é tão bom quanto o primeiro, mas é um filme realmente muito bom. E o segundo, que é uma surpresa, né? Todo mundo achava que ia ser uma grande bomba, e na verdade foi muito bom, que é o Ouija, né? A Origem agora, do Mal, que está nos cinemas agora, que é um filme surpreendentemente bom, né? Um filme que
que o Mike Flanagan acertou a mão. Aliás, o Mike Flanagan, que sim, não sei o que está acontecendo com Hollywood, né? Porque o cara lançou 3 filmes que ele dirigiu esse ano, né? Foi o Rush na Netflix, O Sono da Morte, que é um filme bem mais ou menos, que eu até tinha boas expectativas para esse filme, e o Ouija, A Origem do Mal, né? Que são assim, o Ouija e a Invocação do Mal 2 são os filmes hollywoodianos que eu acho que foram os melhores filmes de terror que chegaram no Brasil neste ano. Eu tenho uma certa discordância aí, que tem um filme que eu gostei muito de terror, que sofre de fazer parte de citar um filme anterior que ele não tem muito a ver, que é o Cloverfield. Aí tem o 10 Lane Cloverfield, que é como J.J. Abrams disse, é só um parente de sangue do primeiro Cloverfield. Ele praticamente não é um prequel, não é um sequel. Ele tem um defeito grave no final, não vou negar, o final meio que se perde, mas a interpretação do John Goodman, assim, só ela vale o filme inteiro, assim, é uma interpretação, por mim, com qualidade para ser premiado. Provavelmente não vai ser lembrado pela academia, porque o filme em si não tem muito orçamento, não teve muita bilheteria, mas corram atrás do 10 Lane Cloverfield pro John Goodman, para assistir o que ele fez ali, que é coisa de ator de primeiro nível mesmo. E também tem crítica no Razão de Aspecto, feita pelo Aniel. Exatamente. Mas eu também gostei muito do Cloverfield, mas o Cloverfield para mim não entra na categoria filme de terror. E eu, indo na contramão de toda a crítica, ao contrário, eu gostei do final do Cloverfield. Eu gostei do final do Cloverfield, exatamente. Eu sou um cara... Então, eu vou puxar um assunto aqui. Diga, Lucas, daqui a pouco eu puxo um assunto importante. Só para fechar essa questão de filmes de terror, teve O Caseiro, que foi um filme de terror brasileiro, que é um filme de terror bem problemático, principalmente nas atuações, mas é um filme de terror brasileiro com um certo orçamento. Então é interessante ver a produção nacional desse gênero também. Então, só para relembrar aí, O Caseiro, para quem quiser pesquisar um filme nacional de terror. Não. Eu recomendo aqui, se quiser pesquisar um filme nacional de terror, ver A Capital dos Mortos 2, do Thiago Bellotti. Eu ainda não vi. E não tô falando isso para puxar o saco do Thiago Bellotti, não. É porque o filme, evidentemente, não é um filme fantástico, excelente, mas é um filme que foi feito com um orçamento de R$7.500. Você fazer um filme de zumbi com um orçamento de R$7.500 não é qualquer coisa. E quando eu e o Lucas fomos à sessão, né, a gente assistiu, quando eu saí do filme, eu saí do filme realmente muito bem impressionado, porque como filme, como narrativa, como história, ele fez coisas que vários filmes de Hollywood com orçamento de milhões não conseguem fazer, né, em relação ao impacto. Então, recomendo também tem crítica no blog. Vocês já repararam que tem crítica de tudo aqui, né? Deixa eu aproveitar, assim, que eu vi o Capital dos Mortos 1, que é um filme que não me causou tanta impressão assim, mas todo mundo comenta que há um salto de qualidade pro 2. Maurício, o que você tem a dizer quanto a isso? Assim, o quanto que... Deixa vocês tontos hoje. Não. Na verdade, a gente está aqui fazendo o mesmo tipo de jogo de câmera da Corrente do Mal, tal, que venceu na CQET e vai ter crítica no Dia das Bruxas. Bateu o Halloween? Não, bateu o Halloween. Ganhou por um voto. Foi o seu voto. Ganhou por um voto. Mas então, o que estávamos falando aqui da Capital dos Mortos 2. Comparar um com dois, o quanto que a narrativa evoluiu. Eu acho que não tem nem comparação, né? O primeiro Capital dos Mortos 2 era super problemático, ele foi um filme feito não só de baixo orçamento, mas de uma forma totalmente amadora, a história é ruim, a fotografia é ruim e tal. A Capital dos Mortos 2, ao contrário, apesar de ser um filme de baixíssimo orçamento, é um filme maduro, entendeu? É um filme bem dirigido, é um filme que tem um roteiro menos pretensioso, ele tem preocupações de linguagem menos pretensiosas, tem muitos problemas, tem os seus problemas, mas ele já é um filme profissional, entende? Não é um filme que tenha aquele tom meio de vou fazer o que der para aparecer aqui. Aquele tom de trash proposital continua? Não. Que me incomoda muito, assim, que pra mim o verdadeiro trash, o trash que funciona, aquele trash que depende das deficiências de quem tá fazendo, assim. Se eu fosse fazer um filme de terror, ele ia ser trash. E eu não precisaria tentar fazer um filme trash, porque eu não entendo de cinema o suficiente para fazer um bom filme. Se eu tentar fazer o meu melhor, vai sair um excelente filme trash. É a minha opinião, assim. Falando em filme de terror ou não, essa vai ser a polêmica, mas filme que a gente foi ver no cinema e surpreendeu, acho que não se esperava tanto, foi o Don't Breathe. Qual é o nome dele em português?
O Homem nas Trevas. O Homem nas Trevas. Que E aí, O Homem das horrível. Trevas. é homem, é, Não é uma acho que é nas tradução. trevas. É nas trevas, mas não é uma tradução, né? Don't Brief. Escolha do nome Foi um filme que também muito simples, os Funciona recursos, muito mas que funciona, foi muito bem feito, funciona muito bem. Mas aí ele traz pra gente uma grande discussão dos bastidores do Razão das Trevas. Vou revelar pra vocês. É que o Lucas tá Tô errado. aqui para botar tudo Lenha na fogueira. para botar tudo para fora. Vou botar para fora agora. Existe uma polêmica. O que é filme de terror? O Homem nas Trevas é um filme de terror ou não? Vou deixar as pessoas defenderem aqui. Bom, Lucas, cara. O Lucas tem uma teoria que ele vai explicar agora sobre o que é filme de terror. Vamos ver se vocês O Homem nas Trevas é um filme excelente, 5 estrelas, mas não é um filme de terror porque não tem sobrenatural. Essa pra mim é a grande diferença de um filme de terror para um filme de suspense. O que marca essa fronteira, que ela é mais didática, na prática não faz diferença alguma, e serve também para conversas de bar como essa, é ter sobrenatural. Então, O Homem nas Trevas, por não ter sobrenatural, é um filme de suspense, um excelente filme de suspense, mas é só um filme de suspense. Eu vou perguntar aqui pro Anielo também, que é um cara que quase não vê filme de terror, o que ele acha? Eu acho isso totalmente furado, assim, não faz o menor sentido por mim. O elemento sobrenatural não é um recurso narrativo. Isso não vai definir um gênero de filme. O gênero de filme é sobre que história você quer contar e que reação você quer causar no público. O filme de suspense ele vai gerar tensão no sentido de você desvendar a história, de você ficar em estado de exaltação para tentar descobrir o que está acontecendo. Já o filme de terror é um filme que tenta causar medo, que tenta causar repulsa, que tenta te dar uma sensação de estranhamento, aquele estranhamento que te fecha a garganta, assim. Isso é o filme de terror. Então, para mim, por exemplo, você retirar os slashers movies, você retirar os filmes estilo pânico, do estilo de terror, é você perder a essência do terror, por mim. O sobrenatural seria, por mim, o que liga a fantasia e a alguns filmes de terror no mesmo elemento. Assim, é um recurso narrativo e não um gênero de filme. O candidato tem direito à réplica. Quantas pessoas saíram no Homem nas Trevas dizendo que aquele era um filme de terror? Pouquíssimas, eu acho. Não, mas quantas pessoas no mundo disseram que eu sou feio? Eu sou lindo. Tá? Eu acho que o Maurício... Hashtag sarcasmo, tá, pessoal? Só pra brincar aqui. Eu respondo essa pergunta com uma bem simples. Quantas pessoas saíram A Bruxa dizendo que é um filme de terror? Pouquíssimas. É verdade. Pouquíssimas, tendo elemento sobrenatural. Vamos lá. E se a bruxa não tivesse elemento sobrenatural? E se a bruxa tivesse uma solução que nem o A Vila do Shyamalan? Seria de terror? Não, seria. Não. Se a bruxa tivesse a solução igual a Vila do Shyamalan, ele não seria de terror. Ele seria um terror. Que ia estragar o filme Eu completamente. gosto da Vila. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu tô no meio dos dois aqui nessa discussão, porque, evidentemente, o filme de terror não se caracteriza por ter sobrenatural, né? Isso é porque o Lucas tinha medo de fantasma quando era criança. Então ele acha que filme de terror tem que ter sobrenatural. Só pra dizer, ele não é que tem ficou que assustado ter. com a TV do Poltergeist. Agora, eu não acho que O Homem das Trevas é um filme de terror. Eu acho que O Homem das Trevas é um filme de suspense, porque ele está muito mais preocupado em provocar tensão do que necessariamente medo, né? Tem alguns elementos de terror ali, tem umas cenas violentas e tal, mas ele é um filme de suspense, não é um filme de Isso eu terror. concordo. Assim, O Homem das Trevas é muito mais suspense do que terror. Assim. Ou seja, No fundo, todo mundo Mas não é uma concorda... questão sobrenatural ou não. todo mundo concorda comigo. Todo mundo concorda que O Homem nas Trevas não é um filme de terror, mas eu só joguei isso na roda para poder botar fogo na... Agora, todo mundo esperem quando a gente até- falar de Hitchcock, vai piorar essa discussão. Esperem viu? até a gente fazer a mesa quadrada sobre Star Wars, aí vocês vão ver E outra coisa, talvez no próximo já a gente pode trazer a grande polêmica. Existem filmes de super-herói ou não? Não é pra ninguém discutir agora. Existem filmes de super-herói ou não? Alguém falou de Hitchcock. Vamos passar pro Hitchcock? Vamos lá. Então tá. O pessoal do Cine Drive Out nos convidou para participar do quadro deles, o Quem Tem Razão. Fui eu que tive. Como nós somos o Razão, a gente resolveu falar do Hitchcock. A gente tinha um pouquinho de tempo para falar no quadro deles, e só que a gente pirou, porque Hitchcock empolga todo mundo. Então a gente vai discutir aqui Hitchcock. Lá a gente tinha que eleger ou defender qual era o melhor filme. Aqui a gente não está amarrado por necessariamente falar só de um filme ou só do melhor filme. Mas vamos começar aqui. Vamos começar dos mais velhos aqui. Maurício. Os mais velhos? Não, mais velho. Mais velho, acho que sou eu.
Ele não entendeu o hashtag sarcasmo. Se o hashtag é sarcasmo, começar com o mais velho, que é o Lucas. Lucas, olha lá, você que é o mais velho. Bom, Hitchcock, se você não conhece, você provavelmente não está assistindo esse vídeo. Se você nunca ouviu falar de Hitchcock... Quem não conhece Hitchcock não gosta de cinema. Grosso modo, Hitchcock é quase sinônimo de cinema, quase sinônimo de cinema de suspense, não de terror. Eu tinha que pegar esse gancho. E assim, se fizer qualquer lista de 10 melhores filmes de todos os tempos, provavelmente vai ter um do Hitchcock. Se é uma lista de 50, vai ter 5 filmes do Hitchcock nessa lista. Por exemplo, Janela Indiscreta, Psicose, Um Corpo que Cai, e mais uns filmes que só o Daniel gosta também. Eu gosto também, não, na verdade, eu gosto também. Mas vai você. Uma coisa legal do Hitchcock, assim, agora eu acho meio demais. Você pode ser um jovem, né, que está começando agora no caminho do cinema, mas veja Hitchcock. O Hitchcock tem vários Hitchcocks, na verdade. Na época ele ainda morava na Inglaterra, tem depois que ele foi para os Estados Unidos. E ele é um diretor que conseguiu, talvez pela primeira vez, unir um cinema totalmente interessante para o público com uma técnica cinematográfica muito apurada. Até o Hitchcock era um pouco... filmes europeus eram de arte, filmes americanos eram só entretenimento, era uma técnica, não era uma arte. O Hitchcock talvez tenha sido o primeiro cara que juntou isso e fez filmes brilhantes. Possivelmente, eu não vi todos os filmes do Hitchcock, mas todos os filmes do Hitchcock que eu vi são pelo menos bons. Não tem filme nem regular do Hitchcock, né? Porque o jeito dele contar as histórias é sensacional. Ele dá um jeito de te deixar num suspense com cenas simples. Uma pessoa atravessando a rua, ele joga as coisas de um gênero, de uma forma que você fica muito preocupado com o que vai acontecer. Acho que o Aniel me chamou aqui. Uma coisa que eu acho que é um dos grandes destaques do estilo do Hitchcock é quando ele usa de planos fechados em objetos ou detalhes da cena, que inevitável pensar no Psicose, que foi o filme que eu tive que ver recentemente para defender que era o melhor, quando várias vezes ele foca no dinheiro, nos $40 mil do assalto, mas tem vários outros exemplos do Hitchcock usando isso, aquele plano fechado em um único objeto que tem um significado para o público que é totalmente diferente do significado para os personagens, assim. Esse é um dos elementos do suspense. O próprio Hitchcock aponta isso, que o suspense ele precisa que os personagens do filme saibam das coisas em momentos diferentes dos espectadores. Ou você sabe da coisa antes, ou o personagem sabe antes, você não está entendendo. E esse é o elemento central do suspense. E o Hitchcock manipula isso de uma maneira absolutamente genial. Assim. Mas Psicose é suspense ou terror? Maurício. Agora eu vou ser a minoria agora. Não, Psicose é suspense. Eu vou ser a minoria agora. Tudo bem, não é à toa que ele é o mestre do suspense, não do terror. Mas o Hitchcock é uma... só para ter uma ideia, o Hitchcock começou a fazer filmes no cinema mudo, na década de 1920. E fez seu último filme em 1976, logo depois da invenção do blockbuster, né, com o Tubarão do Spielberg. Então ele foi até a nova Hollywood. Ele atravessou continentes, países, gerações, linguagens e assim, os filmes do Hitchcock dos anos 30, filmes feitos na década de 1930 na Inglaterra, com baixíssimo orçamento, com coisas absolutamente geniais. Por exemplo, qual é aquele filme... Vocês devem lembrar, o filme com a Jodie Foster, que ela tá no avião, a filha dela some, e aí dizem que ela tá louca, que ela não tava com a criança, coisa do gênero. Lembram disso? Mas eu vou... Enfim, quem lembrar aí, coloca nos comentários. Pra vocês terem uma ideia, esse filme é a imitação de uma premissa de, eu acho que a Dama Oculta, a Dama Oculta, ou The Lady Vanishes, que é o nome original. Plano de Voo, talvez? Eu acho que é Plano de Voo, exatamente. Que é de 1939. E se passava num trem. Então, e que é sensacional. Hitchcock Então, curiosidade interessantíssima sobre Hitchcock. Ainda na década de 30, não vou me lembrar o ano, mas no final da década de 30, ele fez um filme chamado The Lodger, na Inglaterra, que foi a primeira adaptação do cinema da história do Jack Stripador. O personagem não chamava Jack, a tentativa não era de uma adaptação fiel a tudo que tinha acontecido, mas era isso, era um cara misterioso que alugava um quarto numa pensão, por isso The Lodger, né, um pensionista, e que começava a matar mulheres em Whitechapel. Então, assim, poucas pessoas viram, é um filme, não é badalado, mas é um filme excelente do Hitchcock. Acho que tem esse filme até no YouTube, se quiser.
Também eu queria só citar, assim, a gente citou no vídeo 4 filmes do Hitchcock. Tem algumas ausências, assim, que entre os melhores filmes do Hitchcock que tem que ser comentadas, como, por exemplo, Notorious. Só para o pessoal saber, né? O Aniello defendeu Psicose, o Maurício defendeu Um Corpo que Cai, o Lucas defendeu Janela Indiscreta e eu defendi Intriga Internacional, porque eu resolvi defender a linha de filmes de espionagem. Nisso do não tem. Hitchcock. Nisso nós não temos Os Pássaros, não tem Rebeca. Rebeca, eu vou falar sobre Rebeca já. Não tem Os Pássaros, não tem Rebeca, o que mais? Tem Notorious. Não Notorious tem seria minha segunda Interlúdio, escolha. mas não tem Interlúdio. Interlúdio. Não tem Correspondente Estrangeiro. Vou fazer uma pergunta então aqui rapidinho. Se por acaso a pessoa não viu Hitchcock, por onde que ela começa? Que filme que vocês mostrariam para uma pessoa o Hitchcock? Eu mesmo já vou responder. Eu apresentei Hitchcock para minha namorada com Janela Indiscreta, que é exatamente o filme que eu estou defendendo, e o filme funciona muito bem para quem só está acostumado a ver filme hollywoodiano, para quem só está acostumado a ver filme, enfim, dos últimos anos, para quem está acostumado com uma linguagem. Ela não acreditou, ela perguntou: esse filme é da década de 80? Essa foi a pergunta dela, sendo que o filme é de 54. Então, assim, mostra como que o filme ainda funciona. Isso é uma característica dos filmes do Hitchcock. Talvez alguns efeitos, talvez, enfim, a película, envelheceram um pouco mal. Eles envelheceram meio mal, mas a narrativa, o jeito de tratar as cenas é absolutamente atual. Se não fosse pelo Janela Discreta, talvez Um Corpo que Cai. São os dois. Eu talvez procuraria um filme que não está entre os melhores do Hitchcock para apresentar Hitchcock a quem não conhece. Eu vou ter que falar o nome em português, é lamentável isso, porque o nome é uma tradução terrível, que é O Terceiro Tiro. The Trouble with Harry, que é uma das melhores comédias do Hitchcock, e é genial para quem não conhece. É uma comédia de humor negro que vai te deixar incomodado do que você está rindo, assim. Volta aqui. Eu acho, assim, depende, né? Se você for mostrar para alguém que tem preconceito com filme preto e branco, né? Com filme antigo preto e branco, aí não dá para ser o Psicose, mas eu acho que o melhor filme para apresentar Hitchcock é Psicose, porque tem suspense, tem elementos de terror. Eu não acho. Eu acho que vendo o melhor filme do Hitchcock, para mim, realmente é Um Corpo que Cai. Não foi só pro vídeo. Mas eu acho que Psicose ele tem uma trama ainda que é capaz de envolver o público atual. E um plot twist, né, para quem não conhece, que funciona ainda muito forte. Se você não conhece o final de Psicose, que eu não vou contar aqui, do plot twist, a minha cabeça estourou. Por isso que eu falo besteira até hoje. Não, eu também vi Psicose sem saber do plot twist. Eu vi Psicose no Supercine quando eu tinha uns 9 anos de idade. Imagina, mudou as minha pessoas vida. ficam doentes por conta disso. Eu vou falar aqui do Rebeca, que eu prometi que ia falar, porque é uma coisa engraçada. Rebeca foi o primeiro filme do Hitchcock que eu vi, sem saber que era Hitchcock. E eu achei o filme tão legal, é de uma tensão tão grande, sem acontecer nada no filme. Você vai ficando incomodado. Para quem não sabe mais ou menos da história, Rebeca... voltou! Paula, deixa eu falar agora. A gente falou seu nome aqui, Paula, e aí voltou a conexão. Você tá bem na... Santa Paula. Mas falava eu da Rebeca. Para quem não conhece a Rebeca... Ela não é a Paula. Em Rebeca, uma jovem se casa com o senhor e vai morar na mansão do senhor. E todos são obcecados pela figura da Rebeca, que é a ex-esposa dele. Que você e nem a protagonista exatamente entende se está morta, se é um fantasma, se é só uma obsessão de todo mundo pela figura dela, mas eu sei que o filme é angustiante, sem exatamente ser um filme de terror, nem de suspense, é quase que um drama. Mas se ela for um fantasma, tem sobrenatural. Segundo o Lucas, se for fantasma é terror, se não for é suspense, mas eu acho que ele mexe quase que um drama. Segundo o Lucas, Ghost é terror. Ghost é terror, porque acho que não é essa a lógica. Ghost tem cenas aterrorizantes, sim. Não, eu fiquei aterrorizado de ter assistido o filme inteiro. Eu devia ter Deixa legal. Tenha coração. A pessoa desalmada aqui, não gostava. Desalmado é um bom trocadilho. Desalmado é filme de terror, né? Desalmado. Depende, né? Se for um ritual para extrair a alma. Bom, continuando no Hitchcock, o que eu defendi lá foi Intriga Internacional, porque o Hitchcock ele tem toda uma tradição de filmes de espionagem. Ele fez O Agente Secreto, Correspondente Estrangeiro,
que mais? Depois do... O próprio Notorious. O Topázio também eu acho o melhor filme disso. Quem assiste a proposta do Intriga Internacional é sensacional, que também é relativamente recorrente ao Hitchcock, que é uma pessoa que não tem nada a ver com a história, se envolver e está perdida sem ter muita noção do que está acontecendo, né? Ali no caso é um publicitário que é sequestrado porque acham que ele é um espião e temam que ele é um espião, e ele começa a fugir de um lado para o outro e foge dos dois governos, enfim, tem cenas icônicas, é muito legal. E o filme é de 59, portanto é antes de James Bond. E se você assiste o Intriga Internacional, você vai ver que os primeiros filmes do James Bond, sobretudo, beberam muito do Intriga Internacional, com cenas rocambolescas, a cena final do Intriga Internacional no Mount Rushmore, então você vê que cenários grandiosos, o protagonista um cara elegante, sempre de terno, enfim... Para quem é fã de James Bond do início ali, você vê Intriga Internacional, é uma excelente pedida. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa de Hitchcock? Não, creio que não. Alguém quer falar mais alguma coisa de filme terror? Os melhores e piores de 2006? Aliás, 2016, tô velho. Não? Então posso passar para o grande quadro da noite? Qual? Grande quadro da noite, o cinema em uma palavra. Exatamente. Nós já temos o cinema em um parágrafo no blog, que nos permite escrever sobre muito mais filmes, né? Inclusive sobre os filmes que não valem mais que um parágrafo. Muitos deles, por exemplo, o Torrica, né? Mas agora nós temos o cinema em uma palavra. Como disse o Aniela antes, a gente ainda vai chegar no cinema em uma expressão facial. Ou um gesto. Um gesto. Ou cinema, aí a gente decidiu o seguinte: para o primeiro cinema em uma palavra, a gente escolheu 3 filmes e escolheu os 3 filmes mais premiados pela Academia de Hollywood. Então foram os filmes que receberam 11 Oscars, tem 3. Foi o Ben-Hur, foi o Titanic e ganhou o Senhor dos Anéis 3, mas a gente vai considerar aqui que foi pelo conjunto da obra, então pela trilogia Senhor dos Anéis. Então vamos começar na ordem cronológica com Ben-Hur. Lucas, em uma palavra, defina Ben-Hur. Bigas. Oh, damn it. Acho que vocês entenderam por quê, né? Quem viu Ben-Hur, então, a perseguição de bigas sensacional. É uma palavra só. Então, Ben-Hur, Maurício. Imperador. Épico. E eu vou fazer em uma palavra, Ben-Hur, Spartacus, porque eu sempre confundo os dois. Até eu me lembrar. São duas. Uma palavra, né? Que é simplicidade e sabor. Isso. Eu sempre confundo os dois, até eu lembrar qual é o Ben-Hur e qual é o Spartacus, eu demoro alguns segundos, mas depois eu lembro. Okay. Nosso segundo cinema em uma palavra vai ser sobre o Titanic, o filme que emocionou gerações. E o vento levou da geração do Lucas. Não, o Lucas acho que ainda é posterior a isso. Vamos começar de cá agora. Titanic. Afundou. Titanic, Maurício. Iceberg. Futebol. Pera, agora você tem que explicar. Por que futebol? Porque tem aquela cena em que eles jogam futebol com um pedaço da geleira, que é sensacional, assim. Eu quero jogar futebol com um pedaço de gelo, assim. Então por isso que a camisa... De preferência não. Mas sim, isso é sensacional. Todo mundo que joga bola ali. E você vê como é que eles estão se divertindo. É genuína aquela diversão. Ok. Muito bem, para mim Titanic em uma palavra é xixi. Porque o filme é enorme, é cheio de água o tempo todo, você normalmente está mamado de refrigerante, então a hora que, quando começa assim a quarta enchente num dos andares lá, você tem que fazer xixi. Aqui a classificação indicativa é livre, viu? Por isso que ele está mamado de refrigerante. É a classificação indicativa. Mas no cinema é refrigerante. Peraí, eu tenho que citar uma frase do Hitchcock por causa dessa sua palavra, porque o Hitchcock ele defendia que a duração de um filme tem que estar ligado ao quanto a bexiga do espectador aguenta. James Cameron inventou a bexiga 3D, possivelmente, aquele filme, que ninguém aguentava, entendeu? Enfim. E por fim nós vamos falar aqui do Senhor dos Anéis, né? Um filme que marcou a nerdância do mundo inteiro. Vou começar agora do Maurício aqui, que está mais perto. Senhor dos Anéis, Maurício. Precious! Sem o mai para ficar uma palavra só. Né? Outra palavra. Mai. Lucas. Relógio. Lá vem. Relógio por quê, Lucas? Porque assim, se você assistiu O Senhor dos Anéis do jeito correto, que são os 3 seguidos, versão estendida, quando tiver ali mais ou menos, você olha no relógio e já deu 5 horas de filme e ainda faltam mais 15, e ao mesmo tempo, quando terminar essas 20 horas de filme, você vai achar que já acabou, então o relógio é
Melhor jeito de definir Senhor dos Anéis. Eu adorei, Olha que bonito, adorei o jeito correto de ver, né? Tudo junto, as versões Você tá falando contar um caos da minha turma quando foi ver pela primeira vez um DVD. DVD era um negócio que existia na minha época. Tá? Ainda existe. Para ver os seus anéis, o colega nosso perguntou lá pela segunda hora e meia do filme, mas isso tudo para queimar o anel do Frodo? Eu vou ter que romper as regras. 45 graus. Não, é uma palavra só. Então, Tá, explico, eu sei por que é 45 graus, merece, eu vou autorizar. merece a explicação. Tinha que ser elfo. É porque 45 graus, eu vou entender que esse grau é só a bolinha, não é a palavra. É, exatamente. Mas 45 são 3 palavras. 45 são É que 3 é palavras. roubado, eu ia falar a palavra maratona, ele roubou de mim. Mas 45 graus te diz alguma coisa? Isso pra mim, me desculpe meu amigo que não está vendo o vídeo provavelmente, um amigo meu saiu do segundo episódio do Lord of the Rings, eu chamo de episódio, não é uma série de filmes, é um filme só. Ele saiu com a cara emburrada, aquele fã de Tolkien que saiu, que eu achava que ele ia estar pulando de felicidade. Aí, pô, você não gostou do filme? Aí ele, 45 graus te diz alguma coisa? Aí todo mundo olha com aquela cara de... Hã? Aí, elfos nunca atirariam assim. Elfos de verdade. Elfos de verdade já. nunca atirariam assim. Segundo ele tem a tese que elfos atirariam necessariamente com a flecha a 45 graus para ter maior alcance. Me parece justo isso, embora não tenha sido eu que falei. Não, elfos de verdade A próxima vez que eu encontrar com um, vou perguntar a ele. Pra mim, na verdade, agora eu nem vou fazer brincadeira e vou usar como uma palavra do Senhor dos Anéis, Jackson, né, do caso do diretor Peter Jackson, que foi um apaixonado para conseguir fazer aquilo. É tão apaixonado que conseguiu esticar o Hobbit para 3 filmes de 200 horas cada um. E a gente torce para que ele empolgue de fazer o Silmarillion, porque nossos bisnetos ainda não vão ter terminado de ver. Também tem uma Que é o menor palavra livro. possível. Que é o menor livro, vai Tem ser muita história, meu amigo. Tem também uma palavra possível para se falar, que aí também é uma palavra que poderia se falar do... Ai, caceta, faltou o nome, o quadrinho do Alan Moore lá. Watchmen. Impossível. Senhor dos Anéis era uma obra tida como impossível de ser filmada, assim como Watchmen, e Peter Jackson conseguiu com louvores. E foi lá E fez o filme Watchmen. E foi lá o cara que fez. Ótimo. E foi lá o cara que fez. E quem fez a obra impossível foi o diretor de Fome Animal, né? Então, tudo Que é Isso foi um um upgrade. filme lindo, por sinal. É suspense ou terror, Daniela? Fome Animal? É comédia. Diga lá, mais alguma coisa pro lado de cá? Não. Acabou a pauta? Meré acabou a pauta. Já acabou, mas já. É o momento pessoal Tá sonhar bom. comigo já? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer xingar? Ninguém mandou nude. Exatamente. Alguém já sonhou comigo por causa dos meus vídeos? Olha aí, né? Pergunta. É Se engraçado você que sonhar com a Aniela, você processe o Anielo. a gente vai mudar o nome da nossa fanpage de Razão de Aspecto para Vlog do Anielo. Exatamente, pra você poder sonhar com ele e tal. Ou o site do Barbado, como diria minha namorada. Pois você vê, né? Dizem que você tem que ter barba para fazer parte do Razão de Aspecto. Exatamente. Mas isso é muito sexista, não é verdade. O Lucas está tentando ter barba, né? Aqui a gente já pode dizer que aqui a gente já tem barbas mais sérias. E aqui nós temos a barba, mãe de todas as E barbas. já que estamos comentando de aparência, se você for no site, no blog, vai ver que não tem a foto do Lucas, porque ele não tem uma foto com chapéu. É É verdade. verdade. Ele tirou uma foto de gorro de Gaviões da Fiel, eu fiquei meio preocupado, não botei no blog. Mas, gente, então a gente agradece, essa foi a nossa primeira mesa quadrada. A gente vai fazer com uma periodicidade absolutamente imprevisível, porque depende de muita coisa. Mas vai estar sempre aqui. Escrevam pra gente, visitem lá o nosso canal. Compartilhem o Compartilhem esse vídeo. Comentem, xinguem. xinguem. O divertido de trabalhar com crítica cinematográfica é a interação com o pessoal. Se quiser bater, batom no Lucas, que é quem apanha pelo Na verdade, nós Exatamente. temos essa especialização. Apanhar fisicamente é o Lucas, apanhar psicologicamente é o Anielo. Isso. E aqui tem fãs da Marvel e da DC. Exatamente. E, inclusive, das E duas. gente que odeia as duas. Você odeia as duas, Anielo? Não, mas eu vou fingir que sim. Existem filmes de super-heróis? Não é hoje, mas um dia vocês saberão. Na próxima episódio de Mesa Mesa Quadrada. Quadrada. Um abraço, gente. Até Até mais. mais. Sonhem todos comigo. Sonhem todos com o Nielo. E eu não sei onde desliga isso. E agora?